Gravando. Boa noite. Boa noite, professor João. Boa noite, Daiane. Boa noite. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, gostaria de agradecê-los por terem aceitado o convite para nós fazermos esse bate-papo hoje. Daiane, o nosso bate-papo de hoje é para conhecer um pouco de como foi a sua história na construção do TCC. Porque eu acredito, né, todos nós acreditamos que com a sua história, a gente vai poder mostrar uma outra perspectiva da disciplina, né? E vai ajudar demais os colegas que ingressarão agora no TCC1. Então, o que nós gostaríamos de saber? Bom, você desenvolveu, né? Você fez a proposta de uma arquitetura para espaços gastronômicos, certo? Exatamente. Né? Onde você enfatiza a dinamização do espaço e a experiência além da alimentação. Então, Daiane, nos conte como aconteceu a escolha desse tema. Então, é um tema que eu gosto muito, eu sempre partiu do meu gosto pela gastronomia. Eu sempre fui muito fã, sempre acompanhei muito tudo relacionado à gastronomia. E a arquitetura dá uma oportunidade da gente trabalhar com culinária sem estar realizando a culinária, né? E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de urbano e de como a arquitetura e o espaço urbano, ele consegue modificar e adaptar outros espaços. Então, essa foi a união que eu consegui encontrar entre esses dois elementos que eu gosto muito, que é a gastronomia e a arquitetura, né? E como ela pode melhorar o espaço. Então, assim, foi feito um espaço gastronômico não muito grande, mas o local que ele foi inserido foi justamente para potencializar, né, uma região que estava com uma carência de movimento noturno, uma região muito importante para a nossa cidade, mas que infelizmente não tem mais movimento noturno. Então, para resgatar todo aquele processo inicial do projeto da Avenida Goiás, que no início da cidade era um ponto de muito movimento, e trazer a vida, porque a gente sabe, assim, a gente aprendeu muito na faculdade, através das leituras, que o movimento, ter pessoas no lugar é fundamental para a questão da segurança, da vitalidade. Então, foi assim, com toda essa união dos meus gostos, que eu cheguei a esse tema e esses meus objetivos. Ah, que legal. Bom, é um tema não tão fácil assim, né? Tem uma série de questões, ainda mais que você junta duas coisas, né? Arquitetura e urbano. Apesar deles não viverem separadamente, mas em alguns trabalhos a gente consegue delimitar muito bem cada um deles. E aí eu queria te perguntar o seguinte, dentro desse processo, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para desenvolver esse trabalho? É uma dificuldade, sim, porque a gente realmente vem caminhando mais sozinho, o tempo todo com orientação, mas as pesquisas, a fundamentação teórica realmente parte da gente, e a questão de selecionar tudo que você está colocando. Então, foi um longo tempo de pesquisa, de selecionar dados, de justificativa. Tentei sempre deixar tudo muito bem alinhado e justificado para não ter dúvida, não ser uma coisa desconexa. Então, isso foi difícil para mim, conseguir trazer todas as conexões em todo o momento do trabalho e do projeto. Essa foi a minha maior dificuldade. O restante, acho que foi mais tranquilo, porque são coisas que a gente acaba fazendo na faculdade. Eu acredito que quando você vai tentando fazer de uma forma sempre melhor, algumas coisas você tem facilidade. Então, eu cheguei no TCC mais com essa dificuldade das informações que eu estava buscando mesmo. Bacana. Esse momento de coleta de dados, informações, a gente depende, né, de outros órgãos, assim, então sempre gera essa dificuldade, né? Porque nem sempre eles entregam as informações no momento que a gente precisa, né, Daiane? E até outro ponto que foi muito difícil, que infelizmente esse momento que a gente está vivendo não possibilitou,
por exemplo, fazer a visita técnica aos restaurantes, que é de extrema importância, porque é justamente o meu tema. Então, mas assim, através de pesquisas, então teve uma coisa a mais ainda que eu tive que fazer que resolveria com uma visita técnica. Então, foi buscar muito vídeo no YouTube de como funciona. O João também me enviou bastante vídeo, foi muito fundamental a ajuda dele. E tentar fazer essa análise não presencial desses espaços. E você organizou o seu tempo para poder entregar, né, todas as etapas e todos os produtos do TCC? Assim, a gente já inicia fazendo um cronograma, né, de início, a gente tenta sempre respeitá-lo. É muito difícil respeitar o cronograma totalmente, por causa de muitas pessoas trabalham meio período, outras período cheio, então isso varia muito do tempo da pessoa. Então, meu critério para conseguir fazer as coisas que eu precisava, que eu gostaria de apresentar, foram realmente nos finais de semana, o tempo inteiro. No final de semana, eu me organizei de uma forma que eu conseguisse entregar. Então, todos os meus finais de semana foram para o TCC, todo e só dele. Sim. E aí eu queria te perguntar uma questão. O arquiteto trabalha muito com o visual, né? Normalmente a gente preza principalmente pelo belo, claro que sem deixar de lado as outras diversas questões que são fundamentais. E a graficação é a forma como a gente apresenta isso para as pessoas, né? Como a gente extrapola isso para o mundo. E você teve um desempenho legal, muito interessante na parte da graficação do seu caderno. E em contrapartida, isso leva tempo, porque para fazer bem feito leva um certo tempo. Como é que foi a administração desse tempo para você conseguir fazer aquilo que era essencial e entregar algo a mais relacionado à graficação? A questão da graficação também é algo que eu gosto. Então, não é algo chato para eu fazer. Eu sempre gostei de graficar as coisas um pouco mais didáticas, digamos assim. E graças a isso, eu acho que também inserindo essa característica nos demais trabalhos, que eu não fiz, é importante a gente não fazer somente no TCC. Quando você adquire o hábito de fazer esse tipo de diagrama, uma graficação legal, nos outros trabalhos, você já vem mais certo. Então, no início do TCC, eu pensei a minha paleta de cores, eu pensei qual fonte eu gostaria de usar nas minhas imagens, as que não fossem do corpo do caderno. E já pensando, fazendo a planta, os cortes, os diagramas, já tudo pensando lá na frente como isso iria ficar. Então, assim, eu não fiz primeiro só as plantas e depois grafiquei. Eu fiz uma planta, grafiquei, fiz a outra, grafiquei, e foi assim, sucessivamente, porque é algo que eu gosto, eu me sinto satisfeita, muita gente se sente satisfeito. Acho que fica mais claro a ideia que você quer passar, principalmente para uma pessoa que não entende o tema. E também na hora da apresentação do TCC, como nós temos um tempo um pouco limitado, quando a diagramação, às vezes você faz tipo um passo a passo de como foi o seu partido, às vezes você nem precisa ficar muito tempo nele. Está apresentado, está lá a forma que ele foi desenvolvido. Então, pensando em todas essas facilidades que também foram inseridas nos trabalhos anteriores e aprendizados, né, que a gente vai aprendendo cada vez mais como melhorar. Então, eu já fui, assim, a minha administração do tempo em relação à diagramação foi assim, foi junto com o TCC, foi um do lado do outro. Em um momento ela foi deixada de lado porque algumas pessoas interpretam como tipo, eu vou fazer o meu trabalho, depois eu faço a graficação. Acho que tudo bem. Mas eu prefiro fazer dessa forma, porque caso, assim, não dê tempo, tá lá tudo pronto, tudo bonitinho, é só inserir. Eu acho que funciona melhor para mim. Então, fui fazendo nos finais de semana, junto com o TCC, tudo já diagramado, inserindo no caderno pronto. Ela não é um supérfluo, né? Ela faz parte da concepção. Não. Se tratando de TCC, principalmente, que pelo menos tem muito diferente dos trabalhos divulgados na biblioteca, tem trabalhos muito bons e a gente tem acesso a falar sobre isso, porque é importante sim você ver outros trabalhos, entender o padrão da instituição e tentar deixar assim, o trabalho de uma forma muito boa para a hora que você for apresentar,
para ficar para você e para quando uma pessoa pegar o seu caderno para poder fazer a leitura e tentar usar alguma coisa de referência. Muito bom. O legal é que você definiu uma metodologia de trabalho, né? Sim. Você já ia fazendo e finalizando os produtos. Isso é uma metodologia de trabalho, né? Isso é muito bacana. Então, Daiane, como que as disciplinas do curso, né, te ajudaram, te conduziram nessa organização e até na criação dessa sua metodologia de trabalho? Assim, nós temos diversas disciplinas e acredito que todas contribuem ao longo da nossa jornada. Às vezes nós não conseguimos citar, nossa, foi essa disciplina aqui. Eu acho que é toda uma construção e tudo que você faz também como aluno. Eu acho que a instituição faz a sua parte muito bem e nós temos que finalizar essa parte. Nós temos que pegá-la e trazer para a gente, até para o nosso trabalho, para o profissional mesmo. Ao decorrer de todas as disciplinas, sempre tentei realmente fazer as coisas um pouco mais certo. Da forma que está o meu TCC, o João consegue falar até melhor disso, porque ele foi meu orientador em diversas disciplinas, que os trabalhos sempre foram entregues nesse padrão de diagramação, dessa metodologia. Então, é como eu disse anteriormente, é você ir fazendo e melhorando. Então, assim, conforme as disciplinas vão acontecendo, vão chegando as novidades, você vai melhorando a forma de fazer para adaptar a tal disciplina. Então, isso contribui muito, assim, fora as informações, por exemplo, disciplina todos os dois confortos foram essenciais, disciplinas como projeto são importantes pela questão da representação, da legislação, então nós aprendemos muito a legislação. A cada projeto que passa, nós vamos aprendendo mais, então a gente chega no TCC com uma bagagem muito, muito boa da legislação e dos conteúdos a serem apresentados. Então, todas as disciplinas assim, foram fundamentais e hoje juntam um todo de um projeto arquitetônico e possibilitam que a gente faça, execute-os bem. Muito bom. E aí, Daiane? Bom, você traz para a gente uma experiência sua, né? E aí, qual conselho que você daria para os coleguinhas que estão entrando para o TCC1 ou que vão começar o TCC2, né? Apesar que o TCC2 você vai começar nele também, né? O que você imagina que vai ser isso e o que você dá de conselho para quem vai fazer o TCC1, começar o TCC1? O conselho que eu dou é fazer algo que goste, porque, como eu explanei, minha maior dificuldade foi buscar referências, foi ler bastante coisa atrás de informação. Então, por eu gostar muito do tema, em nenhum momento esse processo foi chato. Foi o mais difícil, foi o mais cansativo, mas foi prazeroso ler todas as informações, todos os aprendizados, isso porque eu amo o tema, tanto o urbano, como o espaço pode mudar isso, e a gastronomia em si. Eu estava assim, muito apaixonada em tudo que eu estava lendo, tudo que eu estava descobrindo. Então, apesar de ser cansativo, foi muito prazeroso. Então, é realmente muito bom fazer algo que goste, algo que tenha relevância. Você até sente assim, uau, nossa, poderia... Imagina se isso fosse implantado. Você tem esse pensamento, uau, ficaria muito legal. Ter esse sentimento é muito bom. E buscar muitas referências. Na biblioteca tem todos os TCCs. Olhar eles, dar uma lida, escutar muito, né, as pessoas que passaram por isso. É muito bom, um conselho foi algo que eu usei muito. E realmente a leitura, assim, esses dois elementos, assim, são os mais importantes: fazer o que goste e buscar referências para cada vez mais o seu trabalho ficar se aperfeiçoando. E até na própria biblioteca, assim, acredito que quanto mais tempo passar, mais forem inseridos os TCCs, acredito que cada vez mais vão ser melhor, a qualidade vai ser melhor, porque mais referências nós teremos. Então, é importante demais ter toda essa leitura, esse entendimento do que você está fazendo antes de só chegar e fazer. Acho que é muito, muito importante. É o conselho que eu dou, para que seja um processo mais tranquilo, mais compreensível, que fique tudo organizado, porque assim, já são tantas informações que a gente está atrás, então pelo menos a parte de como fazer o TCC está
100% na cabeça, ou quase 100%. Verdade. Daiane, agora é o momento. Mitos e verdades. Quando você ia ingressar no TCC1, com certeza você tinha uma ideia de como seria, né? Um pré-conceito, né? E foi para a disciplina com muitas expectativas, receios, né? Do que você ouvia. Então, agora conta para nós. O que foi verdade e o que foi mito? Tipo assim, não, eles estavam falando que era muito difícil, que era impossível, mas não foi assim. E o que realmente concretizou e o que não concretizou? De mito é aquele medo que as pessoas colocam, assim, que é algo muito grandioso, assim, de difícil, uma dificuldade muito grande. É uma coisa assim que você tem que sofrer muito, virar muitas noites. A gente entra com esse receio porque pensa assim, nossa, eu tô fazendo o meu TCC, acabou a minha vida, não falem comigo, só falem comigo quando o TCC acabar. E isso não aconteceu. Acredito, sim, às vezes o tamanho do tema contribui muito com isso, mas organizando tudo fica um processo muito tranquilo, muito gostoso de se viver. Então, esse pavor, esse medo que coloca que, nossa, sua vida vai acabar, isso não acontece. E uma coisa que aconteceu muito foi a questão de uma ansiedade, de um receio de não estar, talvez, desempenhando um bom TCC, não estar executando um bom TCC. Isso dá um medo muito grande, que fala assim, nossa, talvez tenha outros temas tão legais, o meu não vai ser tão relevante, o meu não vai conseguir, né, ter uma proposta muito boa perante os outros, mas fazendo o que você gosta, indo atrás de todas as informações, você pode transformar, assim, acho que qualquer tema com uma boa justificativa, ele fica muito bom. Então, essa parte da ansiedade, da insegurança, de defender, né, numa apresentação, foi bem pavoroso, assim, para mim, principalmente na apresentação, porque apesar de ter sido online, acho que foi bem pior, porque tinha 30 pessoas, ao invés de, normalmente, é mais a banca, é uma coisa assim, mais você, o orientador, a banca. Então, esse eu fiquei um pouco com medo, mas como passou, eu já venci esse medo também. O que eu ia te perguntar, esse era o seu receio antes, né? Aí Uhum. agora que já passou, que você está de férias, está tranquila, qual que é a sua visão, né, de toda aquela angústia e ansiedade prévia na apresentação? Precisava? Não, assim, é algo que nós temos que fazer, nós fazemos diariamente, é falar com pessoas, a gente da arquitetura vai defender um projeto, tem que defender para o cliente, tem que convencer o cliente, muitas vezes. Você tem que defender tudo que você faz, tudo na arquitetura tem que ter uma justificativa. Assim, não é regra, mas é bom que sempre tenha, porque fica um projeto muito bacana, sempre vira uma proposta boa quando você sabe e defende o que você está fazendo. Então, essa questão da apresentação, da defesa, agora ficou bem mais clara, bem mais tranquila para mim. Porque, como falei, é um filho, né? É um filho que a gente faz, então a gente está pronto para falar sobre ele da melhor forma possível, porque quando se empenha muito, você entende tudo que você fez e fica uma coisa mais tranquila. Então, eu acredito fazer o possível para ir para o TCC2. Essa questão da apresentação, acho que vai estar ok. Aí agora vem o medo da prancha, da representação. Aí venham novos medos. Mas esses primeiros eu já. Porque um receio do TCC2, vamos ver se é mito ou verdade, é realmente a questão da quantidade, né? De detalhes e disso e daquilo, ficar tudo perfeito, porque é impresso, então tem essa dificuldade muito grande. Espero fazer essa mesma pergunta para você ao final do TCC2. Não, vai dar tudo certo. Nossa, a gente sempre tenta fazer dar certo, acho que isso é importante. Isso é muito bom. Bom, quero agradecer a presença de todos. Daiane, muito obrigado por essa oportunidade de dividir
a sua experiência com a gente, trazer o seu ponto de vista, porque eu acho que é muito importante, porque outros alunos que vão enfrentar esse mesmo processo, eles podem se inspirar no seu tema, se inspirar na forma como você organizou, naquilo que você falou, para buscar conhecimento e trazer isso para os próximos trabalhos, né? E aprimorar isso e melhorar com o passar do tempo. Foi um processo muito bom. Eu amei fazer, eu amei o resultado final. Deu a segurança de estar muito ruim, mas quando apresenta, entrega tudo, aí você vai tem aquela coragem de abrir o seu trabalho e ver o final, porque eu não tenho coragem, eu entrego, aí eu não vejo mais nada, espero uma semana, não vejo, depois eu vejo, nossa, deixa eu ver se ficou bom meu trabalho. Aí, então, isso acontece, é muito gratificante, é uma fase, assim, muito boa de se viver. Eu gostei bastante da experiência do TCC1, foi muito boa. Muito bem. Também quero Paola, agradecer a presença de todos essa noite, né? E já vou ficar esperando o reencontro depois do TCC2. Vamos lá. Isso aí. Partiu TCC2. Muito bem. Bom, e quero aproveitar que a gente está agora finalizando. Para você que está assistindo e se interessou pelo trabalho, se interessou pelo TCC, quer saber mais, deixa a pergunta para a gente, que a gente vai responder sempre que possível. Segue a gente nas redes sociais, que sempre vai ter atualização dessas atividades que a gente vai fazendo. E é isso. Muito obrigado por assistirem. Compartilhe com os colegas também, né? O colega arquiteto que ainda não fez TCC, ou que vai fazer, ou alguém que quer fazer arquitetura, mas está indeciso. Vai que essa seja a chance dele se decidir, né? E no mais é isso. Muito obrigado a todos pela presença e encerramos por aqui.